Meu irmão, terceiro passo então para enfrentarmos tempos de crise. Abra sua Bíblia aí, Efésios, capítulo de número 5 e versículo 16. É o terceiro passo, qual é? Remir o tempo. Diz assim a palavra, abre sua Bíblia aí, bom, importante você ler. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo, mais uma vez, falando agora à igreja de Éfeso, ele vai novamente trazer à tona a questão do dia mau, tempos ruins. E agora, só que Paulo está falando no presente. Ele já não está trabalhando nesse momento com a igreja de Éfeso apenas com a visão escatológica do dia do Senhor, como aconteceu lá com o seu discípulo, com Timóteo. Paulo agora está falando exatamente em situações como essa que nós estamos tratando aqui, dias de dificuldade, dias em que a igreja vai enfrentar oposição espiritual, oposição material, oposição física, oposição emocional. Nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra o diabo, nós temos inúmeras lutas e batalhas. Esses dias são dias maus. E o que nós temos que fazer em tempo como esse? Então, já lhe falei, saiba qual é o tempo. Na introdução da mensagem, nós trabalhamos muito sobre a causa. Muitas das vezes a causa é o ser humano, na maioria das vezes. Saiba o tempo, se esse tempo realmente de crise chegou, e saiba trabalhar com ele. Falamos também sobre você permanecer naquilo que você aprendeu, permanecer no que Deus já te ensinou. Mesmo que você seja um novo convertido, Deus já lhe ensinou algumas coisas importantes. Utilize essas ferramentas. E agora nós vamos para o terceiro ponto. Aproveite o tempo da melhor forma. Trazendo para os nossos dias atuais. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Sim. Um vírus mundial, letal, tem assolado a humanidade. Sim. Mas a pergunta é, como você tem aproveitado esse tempo? Como assim, irmão? Remir o tempo significa aproveitar. Remir, você conseguir trabalhar esse tempo. Você conseguir abstrair desse tempo coisas excepcionais, coisas boas. Você aproveitar esse tempo da melhor forma. Você viver esse tempo. Queridos, eu observo que tem muita gente que pensa que temos 10 vidas, 3 vidas, sei lá. Tem até mesmo cristãos, servos de Deus, que não se dão conta da importância do aproveitamento do tempo. Eles acham que vão ter 20 anos toda a vida, 30 anos toda a vida. Não. A palavra de Deus, o salmista, nos fala que nossos dias passam como um conto ligeiro. Outrora a gente nasce, outrora nós tínhamos 5 anos, daqui a pouco você tem 15, 30, 45, 60, e a Bíblia vai limitar o nosso tempo a 70 anos. Alguns pela sua robustez um pouco mais, mas já são períodos de descanso, já são períodos em que, como a própria palavra do Senhor fala, o nosso melhor é canseira e enfado. Então você precisa remir, você precisa aproveitar. Uma das coisas que tem chamado a atenção de sociólogos, filósofos, estudiosos de uma maneira geral, é o termo quarentena. A quarentena vem do termo 40, e aí eu não vou entrar muito nessa questão histórica, porque senão a nossa mensagem ela fica muito grande. Mas depois você estuda aí com calma. Mas o que está se utilizando é o princípio da quarentena. Qual é o princípio? Você ficar um tempo reservado. E aí, qual é a finalidade disso? Você ficar isolado, você ficar dentro da sua casa? A finalidade é que o vírus não se propague. Pois bem, não vou também tecer muitos comentários, porque já temos, não sou especialista na área, e temos muita gente boa aí dando orientações. Mas o que nos chama a atenção, e aí eu vou trazer o contexto espiritual, é que isso mudou a forma do mundo. Essa quarentena está mexendo com todo mundo. Está mexendo nas relações familiares,
ela está mexendo nas relações comerciais, a forma de você comercializar. As pessoas, as empresas estão tendo que se adaptar de uma maneira muito rápida, foi de uma hora para outra, o mundo não estava preparado. Então nós estamos vivendo um tempo de isolamento forçado, mas que isso pode nos trazer lições. A forma de estudar, as escolas foram obrigadas, na grande maioria dos países, a fecharem suas portas, e aí a aula é online, e está toda uma adaptação. Isso muda com a cabeça de todo mundo. As pessoas estão mais em casa, há conflitos, outros estão aproveitando. Enfim, irmãos, a quarentena, ela é um exemplo que eu gostaria de dar. Como é que você aproveita? Tem muita gente entrando em depressão, tem muita gente sem saber o que fazer, tem muita gente brigando, tem muita gente perdendo seus negócios porque surgiu uma situação nova, uma situação de crise, um dia mau aconteceu. Todos foram forçados a se limitarem dentro dos seus imóveis, dentro das suas casas, dentro da sua residência, dentro do seu lar. Mas nós podemos aproveitar isso. Nós podemos. A gente pode. Eu não estou dizendo que devemos ficar em quarentena para o resto da vida. Espero não. Que isso passe logo. Mas, ao invés de eu ficar dando trela a todo esse lixo tóxico, emocional, espiritual, que estão propagando por aí, eu posso, ao invés disso, aproveitar esse tempo. Eu fui forçado a ficar em casa? Fui. Como vou aproveitar isso da melhor maneira? Eu posso aproveitar isso para melhorar meu relacionamento familiar. Eu posso aproveitar isso para melhorar meu relacionamento com Deus. Eu posso aproveitar isso para me instruir melhor, para buscar uma melhora na minha profissão. Posso buscar outras formas. A quarentena pode me forçar a pensar em outras saídas para o meu negócio. A quarentena pode me forçar a pensar. E quando o ser humano ele é forçado a pensar, aí surge a criatividade. Então a gente precisa olhar para esse lado. É claro que nem sempre haverá um vírus mundial, nem sempre haverá uma quarentena mundial forçada, mas possa ser que com você aconteçam momentos em que você será pego de surpresa numa situação inesperada. E aí você tem que aproveitar isso. Você tem que trazer isso para o melhor lado possível da sua vida. Você tem que sair de uma crise mais forte do que você entrou. A crise nunca é momento para derrota. A crise é momento de aprendizado. A crise é momento de renovação espiritual. A crise é momento de renovação emocional. A crise é momento de fortalecimento. O deserto, ele não destruiu o povo de Israel. Eles ficaram 40 anos no deserto. Olha a quarentena aí. Mas eles não foram destruídos. Muitos sucumbiram. Da geração de Josué e Caleb, diz a palavra que apenas os dois entraram na terra prometida. Mas o povo, ele recebeu a herança do Senhor. A quarentena de Israel no deserto serviu para que aquele bando que saiu do Egito entrasse em Canaã como um povo. Deus lhes fez uma aliança, a aliança do Sinai. Deus lhe deu mandamentos, ou seja, Deus preparou, Deus transformou um povo escravo, que escravo não tem direito, escravo não tem lei, escravo não tem nada. Deus transformou aquele bando de escravos em uma nação. Deus lhe deu uma constituição, Deus lhe deu leis, Deus lhe deu, se você lê as leis israelitas da época, irmão, você vai ver o detalhe de Deus, você vê que Deus é maravilhoso. Até normas sanitárias, depois os irmãos leiam com calma, Deus dá a Israel normas de saúde pública. O povo de Israel, quando ele entra em Canaã, aí ele não é mais um bando, ele é uma nação constituída, uma nação que tem seus ideais, uma nação que tem seus objetivos. E veja, quantas crises, quantas perseguições Israel não sofreu. A igreja sofreu inúmeras, Israel também. Os judeus têm sofrido ao longo da história, assim como a igreja, inúmeras perseguições, mas eles saem mais fortes.
Então saia mais forte. Aproveite para remir esse tempo. Aproveite esse tempo e aproveite ele da melhor forma possível. Essa é o terceiro passo que você deve dar em tempos de crise.